Vamos lá. Então, se você conhece alguma gestante, já encaminha para ela, porque todas as gestantes precisam se movimentar e a gente precisa que seja com segurança, com orientação. Então, a prática de atividade física, ela precisa ser com uma orientação adequada de um profissional adequado. E hoje eu vou falar sobre 4 pontos principais em que a gente precisa tomar cuidado para ter aí uma segurança quando for fazer a prática de atividade física e que não traga riscos para o bebê, tá? Sou Amanda, sou personal, sou profissional PGPP. Para quem me acompanha, tem aqui personal gestante pós-parto. Esse foi um evento que eu fui participar lá em Belo Horizonte, em que eu fui estudar sobre desde o alto risco até o alto rendimento da parte de atividade física para gestantes. Então, eu estava lá me atualizando para trazer aqui a melhor informação para vocês. Divina entrou. Vamos lá. Então, sejam muito bem-vindas à live de hoje. Se você conhece alguma gestante, pode encaminhar para ela. Clica aqui no aviãozinho que todas as gestantes precisam fazer atividade física com segurança e com uma prática segura aí, orientações seguras, tá? E por que eu trouxe esse assunto de hoje? Porque tem muitas mulheres que eu vejo que têm medos e que têm inseguranças a partir da desinformação. Então, quando a gente começa ali, né? Engravidei, e agora? O que eu faço? Paro de fazer atividade física? Continuo? O que eu tenho que tomar de cuidado? Então, são muitas e muitas dúvidas que a gente precisa da informação certa para ficar tranquila sobre continuar, tá? Então, por conta dessas dúvidas e todas essas questões que são trazidas aí constantemente, né? No dia a dia, a gente vai recebendo muitas perguntas e muitos relatos sobre, tá, engravidei e parei de treinar, posso continuar? Preciso da liberação do médico? O que eu faço? Quais cuidados que eu tenho que tomar? Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns desses cuidados para que vocês fiquem tranquilas de que está tudo bem continuar, mas que a gente precisa ter algumas informações para continuar com segurança, tá bom? Então, o principal, precisamos aprender a escutar o nosso corpo. Não dá para a gente falar sobre movimento, falar sobre adaptações que vêm com a gestação, se você não escuta o seu corpo. Então, a partir do momento em que você sabe identificar tudo que você está sentindo, as mudanças que vão acontecer no seu corpo, a prática de atividade física ela passa a fazer sentido. Então, são ali pequenas mudanças diárias que você vai percebendo e você vai vendo como que você fica bem ali na gestação, escutando o seu corpo, tá? Então, quando a gente vai falar sobre essas alterações, o que a gente precisa tomar cuidado, o principal é que seja um momento agora seu de autoconhecimento. Então, não tem nada mais lindo do que você olhar para o seu corpo, olhar para essa mãe que está nascendo, para essa gestante, que não é mais uma mulher com bebê ali dentro da barriga. Você é uma gestante, você tem um momento que você está vivendo que você não vai viver em outros, você não vai ter essas alterações em outros momentos. Então, a gente precisa olhar para você agora. Quem é essa mulher agora? O que está acontecendo com o seu corpo? Quais cuidados a gente precisa tomar? Porque se você não tivesse percebendo diferença, você não teria medo de continuar fazendo exercício. E aí, logo no primeiro trimestre, já vem ali uma indisposição, já vem uma náusea, já vem vários sintomas, dor nas mamas. Então, o seu corpo ele já está te mostrando que ele está em transformação. Não tem como a gente continuar fazendo as mesmas coisas de antes sem fazer pelo menos pequenas adaptações. Então, vamos aprender a escutar o corpo e a partir daí a gente começa a trabalhar o que nós vamos alterar ali no dia a dia e adaptar, mas nunca parar, tá? A gente não para o movimento ele está no nosso dia a dia, o movimento é vida, o movimento é saúde. A gente só precisa entender qual que é o movimento correto para aquele momento. O que a gente está vivendo ali? Quais são as adaptações? Então, a partir do momento que você passa a realmente olhar todo esse movimento que está acontecendo com o seu corpo e o que está acontecendo com a sua vida, fica mais fácil da gente entender quais são essas prioridades para você agora. E é aí que entra o programa de treino. Então, muitas mulheres perguntam: posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Depende. Que momento que você está vivendo agora? Escute o seu corpo.
Então, é exatamente, a gente não pode parar, a gente precisa adaptar, tá bom? E aí, gente, sedentarismo não é para ser uma opção. A gente precisa entender isso. A partir do momento em que a gente tem medo do movimento, a gente precisa tomar um pouco de cuidado sobre, tá? Você tem medo de se movimentar, mas você não tem medo das complicações de você não se movimentar? Então, o que pode acontecer se você não colocar o seu corpo em movimento? Então, a gente está vivendo ainda numa sociedade em que as mulheres elas são parabenizadas ali por estarem no sofá, por estarem se cuidando, ela está em repouso, olha que linda, ela está ali para o bebê dela, nossa, que incrível. Mas o que vai acontecer com o corpo dessa mulher? Como que a gente consegue cuidar de uma mãe em que está ali em repouso, que ela vai começar a ter dor, vai poder ter um ganho de peso, vem ansiedade, vem várias mudanças. Não dá para a gente deixar o corpo ali parado. A gente precisa colocar esse corpo em movimento. Mas para a gente perder o medo de colocar esse corpo em movimento e ter benefícios com a prática segura de atividade física, a gente precisa dar informação, a gente precisa de orientação de qualidade. E aí que eu sempre falo para vocês, tomem cuidado, porque você não vai num ortopedista se você quer engravidar, você vai num obstetra. Não é porque todos são médicos que todos têm a mesma especialidade. Então, eu recebo diariamente dúvida de assim, Amanda, posso fazer tal exercício que o personal colocou, o professor de sala botou na ficha? Não, não pode. Tem muito exercício errado, tá? Isso aqui não é terrorismo, gente, é apenas um alerta. Se vocês querem primeiro começar a ter uma prática segura, a gente precisa buscar orientação de qualidade para você saber o que estão fazendo com você, tá? Então, é exatamente a mesma situação de quando você está na frente de um médico que te fala para ficar sedentária sem motivo. Você não vai questionar? Se você tem a informação, você está aqui comigo, eu estou te falando, você precisa se movimentar, e alguém sem motivo nenhum te manda ficar em repouso, que vai te fazer ganhar peso, desenvolver uma doença, pode ter complicação no parto, pode te levar para mais chance de levar para uma cesárea. Você não vai questionar? Então a gente precisa entender quem são os profissionais que estão orientando a gente. Tá? E aí, com essa informação que a gente vai tendo ali no dia a dia, vai pesquisando, seguindo não personagens, mas profissionais que nos trazem informação de qualidade, principalmente sobre a prática de atividade física, você se empodera. Você não está mais ali vulnerável. E é o mesmo jeito de quando a gente vai lá e estuda, por exemplo, o que você vai fazer no seu parto? Você não faz um plano de parto? Você não estuda? Você não está ali com um profissional te orientando sobre o que vão fazer com você? Por que o exercício tem que ser diferente? O exercício tinha que estar no plano de parto. A gente precisa desse exercício para ter uma prática segura, para o bebê ficar bem, para você ficar bem, e a gente conseguir chegar até o final da gestação com qualidade de vida, com autonomia, podendo fazer tudo o que você puder fazer, e não que o corpo seja uma limitação ali para você, tá? Então, quando eu trago esse conteúdo para vocês sobre, será que a gente tem que ficar em repouso? Qual que é a situação que a gente fica em repouso? Então, assim, vamos entender o que a gente precisa tomar cuidado das informações que estão aí para a gente entender se realmente é necessário, se o que a influencer está falando é algo que vale para você, se o que é moderado para ela é o seu moderado, se o que ela está fazendo você pode fazer. Então, a informação ela vai te empoderar de você ter confiança para ter uma prática segura de atividade física dentro do que o seu corpo está te pedindo. E aí, o que acaba acontecendo na grande maioria dos casos? As pessoas esperam aparecer uma complicação, espera começar a ter uma dor para começar a buscar ajuda. Tá tudo bem, pelo menos você está vindo buscar ajuda. Mas será que não pode ser mais leve? Será que a gente não pode ter um bom trabalho de uma prevenção? Em que você já sabe que o exercício é lindo, que o exercício vai te ajudar, que se feito da forma mais correta possível, você vai ficar bem, você vai ter autonomia, você não vai ter dor, vai diminuir o risco de complicações.
Então, hoje eu estou trazendo para vocês exatamente alguns cuidados que a gente vai precisar ter, que a gente vai precisar olhar com atenção, se quisermos ter uma prática segura de atividade física. E é isso aqui, ó. O meu programa é gestação consciente, porque as gestantes que estão comigo, elas têm conhecimento. Então, todas as atitudes que elas tomam no dia a dia é com consciência. Elas sabem o que elas podem ou não fazer. Elas sabem o que elas devem ou não, ó, escutar. O que elas olham e falam assim: isso não é para mim, isso é. Então, você ter consciência dos seus atos, dos seus hábitos diários, do que você pode ou não fazer a partir da transformação do seu corpo, não tem preço, tá? E aí teve até as meninas lá do grupo já estão assistindo às aulas, teve uma que falou assim: Amanda, agora eu descobri por que que eu me machuquei. Então, eu trouxe ali sobre as mudanças no corpo, ela identificou uma situação nela, ela sabe porque ela machucou o punho dela, e aí agora a gente está tratando, tá vendo o que que vai fazer. Mas é informação, tá? Vamos lá, Amanda, tô no 8º mês já, e ao longo da minha gestação, 6 médicos me mandaram fazer exercício, enquanto pessoas desinformadas vinham me dizer para ficar em repouso. Amanda, parabéns por ter passado por médicos que te mandaram fazer exercício. Espero que você tenha feito com alguém ou o que for, mas que você tenha se mantido ativa. Porque é isso. Graças a Deus, a gente está conseguindo conquistar cada vez mais a confiança dos médicos para que eles nos prescrevam também hábitos saudáveis de vida. E não só medicamento, não só repouso, tá? Então, busquem esses médicos que querem te trazer vida, que querem te trazer qualidade de vida, que querem que você viva ali, ó, não só olhando para o bebê, a gente precisa olhar para quem está do outro lado dessa tela. Eu preciso olhar para vocês. Não tem como um profissional da área da saúde virar e falar assim: ah, como está o seu bebê? Ah, seu bebê está ótimo. Mas como está a mãe? Tá com depressão, tá com ganho de peso, tá com baixa autoestima? E aí? Como que fica? Então a gente precisa aí ter médicos e profissionais que olhem para vocês, porque vai ter muita gente olhando para o bebê, mas a gente precisa olhar para vocês e para o corpo de vocês. O que que o corpo de vocês está pedindo? Oi, Pauliana, boa noite. Pauliana já está no nosso grupo, hein? Está no nosso programa já, fazendo aí que é preciso para cuidar da saúde. Vamos entender então, a gente precisa. Tô vendo se eu não esqueci de falar nada para vocês. A gente precisa cuidar do nosso corpo, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui quais são ali uns 4 pontos que eu considero que são essenciais para que a gente tenha uma prática segura de atividade física e que não prejudique o bebê, gente. Entendam isso, uma prática feita com segurança não vai trazer prejuízos para o bebê, muito pelo contrário, vai trazer muito benefício, muita coisa boa. Ó, Pauliana, é verdade, super feliz. Mulherada lá já tá que tá. Ai, vamos escutar nosso corpo, gente. Pode mandar as dúvidas, vamos conversando. Tem algum palpite do que vocês acham aí que é seguro, que eu vou falar para vocês? Vamos lá, então. Tá, a gente precisa primeiro entender que exercícios adaptados, eles serão necessários. Por quê? Vai acontecer uma mudança no seu corpo. A sua barriga, ela vai crescer. O seu corpo vai ter um aumento da mama. Vai ter um alargamento do quadril. Vão acontecer várias alterações ali hormonais e sociais e psicológicas e tudo mais. Tem como a gente fazer o mesmo treino do começo ao fim da gestação? O seu corpo ele não é o mesmo. A gente pode pegar uma foto ali de quem está no primeiro, segundo e terceiro trimestre que a gente identifica que tem alguma coisa está mudando, principalmente uma barriga gigante aparecendo. Não tem como, então, a gente continuar fazendo a mesma prática de atividade física, tá? Então, a gente precisa ter informação para continuarmos sendo ativas sem medos. E, ó, não é sobre estética. Eu vou deixar isso bem claro. Fazer atividade física durante a gestação não é negociável, porque a gente não está falando de estética.
A gente não tá falando sobre deixar um bumbum durinho, ficar aquela gestante magérrima, maravilhosa, corpo de modelo, só com uma barriguinha. Não é sobre isso. É sobre qualidade de vida. É sobre você não ter dores. É sobre a sua postura ficar boa. Gente, dor aqui no trapézio não tem coisa pior. Você fica ali tensa, fechada, tudo dói. Lombar dói, quadril dói. Pelo amor de Deus, Deus me livre. Eu quero que minhas gestantes estejam dançando até o dia do parto. Então, entendam, fazer atividade física durante a gestação não é sobre estética. Fazer atividade física durante a gestação é sobre vida, é sobre movimento, é sobre a gente ter autonomia, ter liberdade, você continuar fazendo as tarefas no seu dia a dia com qualidade de vida, tá? Não é sobre, não posso nem ir no mercado mais porque não deixa, eu não consigo carregar uma sacola. Gente, independência, pelo amor de Deus. Você vai pedir ajuda quando estiver ali nos 49 do segundo tempo, porque não é para ser assim, tá? Quero sim gestantes que tenham aí independência, autonomia e liberdade. Não tem coisa pior do que não deixarem você fazer alguma coisa por causa do seu corpo. Pode nem dançar, coitado, não pode nem agachar. Tem coisa pior que isso, não suporta. Então, me preocupa muito ver mulheres que estão ali sedentárias, que as pessoas estão parabenizando e aí essa mulher tá com incontinência urinária, que é o escape de xixi, tá com dor, tá com depressão, tá com baixa autoestima, não reconhece o corpo mais, não se sente bem, não dá, tá? Não dá pra gente parabenizar esse tipo de atitude, não dá. A gente precisa colocar o corpo em movimento. E aí, o que a gente precisa entender? Então, a gente precisa compreender essas mudanças e a partir daí a gente começa a fazer algumas alterações na prática, tá? O que gera o medo? Desinformação. Então, se a gente tem ali a desinformação, alguém vem, fala alguma coisa, a gente fica com medo. Será que eu posso? Será que eu não posso? Se você tem um profissional que sabe dessa situação, você vai mandar mensagem para ele, vai se informar e vai ficar tudo bem. E se você não tem alguém para perguntar? O que você faz? Você para. Muitas travam. Ai, não, mas o médico falou para eu tomar cuidado. Não, mas falaram para eu ficar em repouso. Ah, e a consequência disso? Tá? Então a gente precisa tomar cuidado. Vamos agora para a parte prática. Como que a gente consegue ter aí uma prática segura de atividade física? Primeiro, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vê na internet. E não tô falando de mim, tá? Eu tô falando de, por exemplo, o Google da vida. Primeira coisa que se você quiser ter uma prática segura de atividade física é cuidado com o que você vê na internet. E eu vou dar dois exemplos. Primeiro, saindo dessa live, procura lá como fortalecer o abdômen na gestação. Vê se alguém te fala realmente que você tem que fortalecer. Procura, vamos ver. Não tem, porque as pessoas não sabem prescrever. Ninguém quer colocar ali na reta. E aí, você que está aqui nessa live, me assiste, eu já te mostrei como que ativa o abdômen. Mas se você vai lá no Google, vai te falar, não, temos que tomar cuidado. Gente, não fala. Exatamente, Pauliana, não fala. Pode pesquisar o que for sobre gestação. Todo mundo tira o da reta. Ninguém ali está firme no que está falando, porque ninguém sabe o que está falando. E eu já mostrei para vocês, tem live sobre ativação abdominal. E a ativação abdominal ela é tão importante que vai ter uma aula ao vivo comigo para quem está no programa. Essa semana. Ó, na verdade, eles dizem que devemos fazer repouso. Exatamente, não, porque fazer abdominal vai causar diástase. Gente, é muita abobrinha. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vê ali no dia a dia, no Google, no chat GPT, onde for agora que está procurando. Principalmente aqui na rede social. Viu uma influencer falando alguma coisa, tem gente que já trava. Não, porque eu não posso fazer isso. E realmente você não pode, dependendo do que for, você não é para você fazer igual ela. Então, é você ter consciência do que ela está falando e a partir daí a gente consegue desenvolver, tá? Então,
O primeiro, digita abdominal quando eu terminar essa live. Vê o que fala lá. Como fortalecer abdominal? Ixi, ninguém vai falar nada com nada. O segundo, nossa, a caminhada é linda, maravilhosa. Claro que é. É mandatório fazer aeróbio na gestação. Por quanto tempo? Como que você controla a intensidade? Qual que é o melhor horário para você fazer? Alguém te fala isso? Então, você também pegar uma informação de, nossa, a caminhada é linda, o que que você faz com essa informação? Tá, e agora? Tá, tô indo pro parque caminhar. Quanto tempo eu faço? Qual a intensidade? Qual a duração? Tô fazendo no horário certo? Tô caminhando certo? Será que meu movimento tá certo? Porque eu tô ficando com dor. Então, tem um monte de gestante que caminha e fica com dor no quadril. Então, a gente precisa entender que vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim. As informações, elas são muito superficiais na internet. Por isso que é importante a gente ter profissionais que estão ali orientando, tá? Segundo ponto, controlar a intensidade do exercício, que foi já puxando o link agora com o aeróbio. Como que a gente controla a intensidade do exercício? Ah, tem que treinar na intensidade moderada. Tá, como a gente controla? Tem algumas maneiras da gente controlar, e uma delas é escutando o corpo. Então, lembra que eu falei para vocês que o corpo vai te falar tudo? É exatamente isso. Então, um segundo ponto para você ter uma prática segura de atividade física é controlar a intensidade do exercício da maneira correta. Amanda, como que a gente pode controlar? Já falei aqui alguns vídeos para vocês. Um exemplo muito prático é o talk test, que é o teste da fala. Como que a gente identifica se está leve, moderado ou vigoroso? A intensidade leve é quando você está ali caminhando e você consegue conversar igual eu estou falando aqui, sem parar, tá? Você tá ali conversando, passeando no shopping, tá tudo certo. Quando a gente vai para a intensidade moderada, que é o recomendado, você entra ali num ponto em que, assim, no primeiro a gente canta. Se você cantar um parabéns, você consegue cantar só tranquilo. No segundo ponto, que é a intensidade moderada, você consegue falar, mas dificilmente você vai cantar. Então, a gente tem ali momentos de pausas para respirar. Então, você não vai conseguir ficar conversando o tempo inteiro. E é essa intensidade que a gente quer. Por quê? A gente precisa pôr um pouquinho de intensidade para ganhar condicionamento no coração, para colocar o sangue para circular, para aumentar o gasto calórico, para você ter o controle melhor do peso. Então, a gente precisa, sim, ficar um pouquinho ofegante, subir um pouco a frequência, sentir um calorzinho, e tá tudo bem, é recomendado. Qual que a gente acaba começando a tomar cuidado? Tem alguns estudos aparecendo agora, mas não vamos falar deles ainda. O exercício vigoroso é quando você tá ali fazendo tão intenso que você não consegue nem conversar. Então, você passa a se movimentar, então você está caminhando muito rápido, ou subindo uma escada, você não consegue, você fala pouquíssimas palavras, você sente que a frequência está alta, você sente até que a garganta fechando, sente até ressecamento na boca, sente que está ofegante, mas você não consegue ali conversar, né, completar frases. Então, essa é a intensidade vigorosa. A gente quer manter na moderada. Ah, Amanda, mas e na musculação? E num treino de força? Muitas vezes a gente associa o treino da musculação com ativação de abdômen. Então, às vezes eu sei que está um pouco acima a carga quando as minhas alunas não ativam o abdômen. Então, ela fica ali muito cansada, o abdômen começa a ficar estufado, aumenta a pressão intraabdominal, e aí ela não está conseguindo fazer a força sem respirar direito. Então, sabe quando você faz aquele prende o ar? Exato, isso a gente passou do ponto. Então, na musculação é quando a gente faz ali uma manobra de valsalva, que é prender a respiração, e quando a gente chega muito próximo ali de uma repetição que você não aguenta mais. Então, a gente precisa parar um pouquinho antes dessa repetição extrema, tá? Esses dois são os principais pontos para a gente controlar a intensidade do exercício, para que você tenha uma prática segura de atividade física e não traga riscos para o bebê. Por que que a gente fala tanto sobre não fazer no vigoroso? Ou exercícios muito isométricos?
porque aumenta muito a circulação lá no músculo e falta a circulação sanguínea aqui para a região do bebê. Então, acaba gerando uma restrição de fluxo e aí o bebê pode sofrer. Ai, Amanda, mas então é melhor não fazer nada. Não, você precisa escutar o seu corpo. A partir do momento que você escuta o seu corpo, você entende se você está respirando, se você está conversando. Não é simples? Gente, conversa. Ah, tô andando com alguém no parque. Tô conversando normal. Tá leve? Vamos acelerar um pouquinho? Ah, agora a gente tá conversando, mas tá prestando atenção na respiração, tá tudo bem. Tá moderado, ótimo. A gente não tá conversando. Tá vigoroso. Mas assim, não é porque você não tem assunto, é porque realmente não tá dando para falar. Então tá vigoroso. Na musculação, prender o ar para fazer a última repetição, tá vigoroso. A gente precisa parar um pouquinho antes desse ponto, tá? E coordenar a respiração. Então, esse é o segundo. O terceiro que a gente precisa tomar cuidado para ter uma prática segura. Fazer a ativação abdominal da maneira correta. O que isso quer dizer, dona Amanda? Significa que você vai ajustar os pesos da musculação, por exemplo, ou se você está fazendo com pezinho em casa, a partir do momento que você ainda consegue ali sustentar a sua postura, sustentar a sua ativação de abdômen. Tá estufando, não tá conseguindo respirar, tá cansada, tá com um peso um pouco acima. Então, eu fiz até o Reels essa semana da Carol fazendo uma puxada alta, em que o abdômen dela estufava. Se vocês quiserem, mandam aqui, eu quero e eu mostro o vídeo para vocês para explicar. O abdômen dela estufava. Então, a gente sabia que não estava adequado o peso, ela não estava conseguindo fazer a execução correta, com a respiração correta, e aí a gente diminuiu o peso, porque por mais que o braço dela aguentasse, o corpo dela não aguenta. A estrutura dela já não é mais a mesma. Ela tem um bebê que está grande ali dentro, e aí ela já está no terceiro trimestre. Então, são adaptações que são necessárias para que a gente tenha ali uma prática segura durante a gestação, tá? E aí, é, entendam que o abdômen, essa ativação de abdômen, mesmo lá no programa, eu estou fazendo os treinos online, ok. A gente vai ter essa semana uma aula de ativação ao vivo, porque muitas mulheres fazem a ativação de abdômen achando que estão ativando, mas quando eu falo assim, contrai abdômen, barriga firme, para dentro, puxa a barriga para dentro. Sabe quando você faz aquela pose de biquíni, de ficar magrinha, que você puxa assim, e aí você fica magérrima? Exato, não é isso. Então, quando eu falo puxa o abdômen para dentro e para cima, muitas mulheres fazem essa. Sobe aqui a costela e fazem aquela força de ficar magrinha para foto. Mas não é isso, isso não é ativação de abdômen. Então, por conta de vícios e por conta da gente não aprender a respirar, a grande maioria que começa a treinar comigo, eu pergunto: você está respirando? Não. A pessoa não sabe respirar no exercício. Então, a gente precisa coordenar respiração, execução do movimento e ativação de abdômen. E muitas vezes ativação do períneo. Então, é uma cadeia de movimento que vai acontecer, não é localizado, cada hora acontecendo um. É movimento, cinésio, tudo fluindo ao mesmo tempo, tá bom? E o seu quarto pior inimigo que a gente não pode deixar acontecer para que você tenha uma prática segura de atividade física é o sedentarismo. Ah, Amanda, mas você já falou isso a live inteira. Gente, qual que é o problema do sedentarismo? Ele vai ser o seu pior inimigo na gravidez. E não tô falando de programa, não tô falando de nada disso. Eu tô falando exatamente sobre você ficar ali no sofá e não se movimentar. Você sentar aqui na cadeira o dia inteiro para trabalhar e não se movimentar. Você dormir e acordar super tarde e não se movimentar durante a manhã. Então, quando a gente fala de sedentarismo, a gente está falando sobre não colocar o corpo em movimento. Então, atividade física, corpo em movimento. Sedentarismo, o corpo está ali completamente ou deitado, ou sentado, ou não levanta durante o dia, a gente não se movimenta. E o que que acontece? Ele pode te fazer ganhar peso, ele pode te fazer ter dor nas costas, ele pode piorar sua postura, ele aumenta a chance de você ser levada para uma cesárea
Então, um benefício do exercício é a maior incidência de parto normal. Ele vai melhorar a qualidade do seu sono, ele vai te ajudar a ter os níveis de ansiedade e depressão. O que mais? Quantos mil benefícios não terão do exercício? Então, quando a gente fala de sedentarismo, a gente precisa tomar muito cuidado que não é sobre o fitness, tá? É sobre você colocar o seu corpo em movimento. E a partir daí, eu vejo muita gente com medo de exercício, e aí é o que eu trouxe a reflexão antes. A partir do momento em que a gente tem medo de se exercitar, é um risco, porque você tem medo de se exercitar, mas você não tem medo das complicações que virão associadas ao exercício. Como que fica isso? Então a gente precisa tomar cuidado e colocar o nosso corpo em movimento, tá bom? Dúvidas, dúvidas? Podem mandar aqui. E aí eu trago um questionamento para vocês. Então, assim, a gente falou sobre 4 pontos para você ter uma prática segura, que é cuidado com as informações da internet, porque pode ter informação boa, pode ter informação ruim, mas a maioria das informações serão incompletas. Amanda, vamos ter um corpo capaz de segurar a criança depois de nascer. E se segurar também, tá? Você vai precisar ser forte, mulher. Sim, precisamos. Vai te ajudar a segurar a criança, vai te ajudar a conseguir fazer as tarefas do dia a dia, vai te ajudar a ter um corpo sem dores, a barriga retornar mais rápido da diástase. Então, não é para ser uma preocupação principal, mas assim, o abdômen ele volta mais rápido quando a gente se exercita. O corpo volta mais rápido, você volta a se movimentar mais rápido. E até mesmo o próprio trabalho de parto. Então, quando você vai lá na maternidade e vê que a mulher está exausta do parto normal, é porque ela não fazia nada de exercício e do nada, em um dia, ela teve que fazer em várias horas muita contração. Mas muita contração. O que que vem depois de muita contração? A dor. Então, vem aquele dolorido, exaustivo, por conta dela não ter preparado. E aí, como que a gente prepara o corpo para fazer força? Fazendo força, que é o fortalecimento. Então, a gente ganha músculos para você chegar no trabalho de parto tranquila de que você tem força, assim, para lidar com aquela situação, tá? E aí, gente, por que esperar chegar um momento ruim, algo ruim, para você buscar ajuda? Então, tá, cuidado com tudo que você vê na internet. Controle a intensidade do exercício. Busque ali, né, orientações, informação, gente, a base é a informação. Façam a ativação do abdômen adequada. Vocês precisam respirar e ativar esse abdômen o tempo inteiro. E não é só no exercício. A maioria das minhas alunas eu corrijo até quando tá andando. Não é para andar largada, com a barriga solta. Tem que andar firme, desfilando. Mas tem que andar firme, tá? Com uma postura boa, com uma barriga firme. Não dá pra gente ficar andando com a postura ruim, corpo largado. Vai ter dor. Não dá para fazer isso mais. Então, vamos controlar a intensidade do treino, buscar as informações corretas, a ativação de abdômen e não ao sedentarismo. A gente precisa entender que para você ter uma prática segura de atividade física, você precisa ter informação que, para você se sentir segura, você tem o conhecimento. Se você não conhece, você tem medo, você não faz, tá? Então, o que vai quebrar o ciclo do sedentarismo para uma prática segura é o conhecimento que a gente não encontra no Google, mas a gente encontra com profissionais que saibam te explicar tudo direitinho. Combinado? Então, mulherada, não esperem as coisas piorarem para buscar movimento. Busquem ali informações para vocês terem uma prática segura de atividade física com muita qualidade de vida e que olhe para você, tá? Tem ali a questão do seu bebê, que eu dou uns puxões de orelha e falo, gente, se você não se motivou até agora por você, se motive pelo seu bebê. Mas vai ter muita gente olhando para o seu bebê. Então eu preciso olhar para você. Não dá, tá? Eu preciso olhar para essa mãe e cuidar dessa mãe. E a saúde do bebê vai ser consequência de uma boa saúde da mãe ali da gestante.
Ok? Pode mandar as dúvidas aqui, quem tiver. E, super importante, todos os benefícios que vem associado com uma prática segura que vai te ajudar e ajudar o seu bebê. Então, a gente vai ter melhora do humor, a gente vai ter ali liberação de hormônios da felicidade, tudo isso o seu bebê sente. Se você tá feliz, o seu bebê tá feliz. Se você faz exercício, o seu bebê ali tem benefícios. Se você come bem, o seu bebê desenvolve melhor. Então, tudo que você fizer por você, como consequência, o seu bebê também terá bons resultados. Se você fizer por você, tem mais chance de você chegar lá num trabalho de parto, ter um parto normal. Não sou contra a cesárea, tá? Só estou falando que a gente sabe que tem benefícios do parto normal e fazer exercício aumenta a chance de ir para um parto normal. Tem benefícios para você e para o seu bebê. Então, vamos cuidar dos nossos hábitos do dia a dia, da nossa alimentação, do nosso sono, da atividade física, do estresse, tudo que vem associado que terá benefícios para você e para o seu bebê, tá bom? Lembrando que, para fechar aqui, hoje é o último dia para a gente encerrar as inscrições aí do programa Gestação Consciente. Já estamos com um grupinho super gostoso, super legal de mulheres que estão lá para se cuidar, para ter informação. Já fizeram várias perguntas que eu já respondi. E essa semana já teremos avaliação ao vivo comigo e aula de abdominal comigo ao vivo, porque é super importante que a gente conheça o nosso corpo, assista às aulas para ter conhecimento, saiba como ativar, para depois a gente começar a prática segura de atividade física sem trazer nenhum risco para o bebê. Muito pelo contrário, muitos benefícios, tá? Então, muito obrigada para quem participou do workshop, das lives de aquecimento. Recebi muito feedback positivo dos conteúdos. Eu espero realmente ter ajudado vocês aí com a parte de conhecimento, para que vocês se sintam mais seguras para a prática de atividade física. Então, o workshop foi super legal, a gente teve muita participação de gestantes que realmente querem se cuidar. Descobri tentantes também que participaram, eu achei sensacional. Então, só gratidão a todos vocês por terem participado, por terem assistido. O workshop ainda está disponível e vai sair agora do ar entre hoje e amanhã ali, quando fecharmos as inscrições para o programa Gestação Consciente, a gente também tira ali o workshop do ar, tá bom? Quem quiser se inscrever, o link de inscrição está disponível na bio. Se você conhece alguma gestante, manda para ela, porque a gente não sabe quando vamos abrir vaga novamente. Então, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 2 meses. A gente ainda não sabe quanto tempo a gente vai abrir por conta desse grupo. Então, a gente vai focar as energias nesse grupo e aí, a partir daí, a gente vai abrindo novas vagas para os próximos programas, tá? Ótima noite a todas. O link de inscrição está disponível lá na minha bio. Aproveitem porque é só até hoje e não sei quando a gente abre novamente, tá bom? Então, bom descanso. Podem mandar dúvidas lá na caixinha de pergunta que eu vou abrir agora. E vamos conversando, podem mandar mensagem que eu vou respondendo todo mundo aí no dia a dia, tá bom? Bom descanso e boa noite a todo mundo.